Fala, criança! Professor Rogério Nascimento na área e nesse vídeo para falar sobre o período composto por coordenação e subordinação. É uma introdução dessa playlist, nós teremos aí uma série de vídeos e com certeza o assunto vai ficando cada vez mais fácil à medida em que você for acompanhando esses vídeos. Mas é importante também lembrar que nós já temos uma playlist chamada Sintaxe, que nós trabalhamos o período simples. E é extremamente importante você assistir também, caso você não tenha domínio do assunto, porque você vai perceber daqui para frente que você precisa do elementar, do básico da sintaxe para entender isso daqui, que é um pouquinho mais avançado, tá bom? Por exemplo, hoje, para essa aula de hoje, tem um vídeo lá chamado Frase, Oração e Período. Cara, é extremamente importante você assistir aquele vídeo porque é uma introdução e você vai entender direitinho o que é o período, beleza? Mas, partindo do princípio que você já domina o assunto, eu vou aqui para o próximo slide, na realidade, falando para você que existem duas situações em que eu posso determinar um período composto. Lembrando que o período composto é o período em que tem mais de uma oração, né? Então, vamos lá. Tem o meu texto. O texto é dividido por parágrafos, tem vários parágrafos, o conjunto dos parágrafos integra um texto, e o conjunto dos períodos, dentro de cada parágrafo eu tenho ali períodos, o conjunto dos períodos integra um parágrafo. Então o período começa com letra maiúscula, obviamente, e vai até um ponto. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto continuativo, ponto parágrafo, ponto final, reticências, enfim, ele vai até aí, tá bom? Então, o período composto, na realidade, ele tem apenas um verbo. Aliás, desculpa, período simples tem apenas um verbo, tá? Então, automaticamente ele tem apenas uma oração. Período composto é composto porque tem duas ou mais orações, ou seja, ele é composto de duas ou de mais orações, automaticamente tem mais de um verbo, tá? E quando eu falo verbo, também estou falando locução verbal. Se tem um verbo e tem ou uma locução verbal, período é simples, porque tem uma oração só. Se tem mais de um verbo, né, ou mais de uma locução verbal, então o período é composto. Se ligou aí? Se não entendeu, volta um pouquinho e pensa no que eu estou falando para você entender aqui essa aula, tá bom? A primeira situação em que eu identifico meu período composto é quando eu tenho duas orações que são independentes e estão paralelas, estão ligadas, conectadas paralelamente, ou seja, coordenadamente. Eu vou chamar esse período composto por coordenação, ou vou chamar as orações ali de orações coordenadas. Tanto faz, no final da conta é a mesma coisa, tá? Veja a frase, Maria está feliz, mas Pedro está bravo. Se eu tenho dois verbos, né, a incidência do verbo estar aqui, ela se repete, né, o verbo estar se repete, né, então eu tenho aqui um período composto, letra maiúscula, Maria começa ali, vai até um ponto, que nesse caso é um ponto final, dois verbos na incidência aqui, então tem um período composto. Mas perceba que são duas frases, tá? Posso chegar um dia e falar, nossa, cara, você viu a Maria tá feliz? Ou posso chegar outro dia e falar assim, gente, nossa, cara, o Pedro tá bravo. Situações diferentes, contextos diferentes, frases diferentes, independentes, constituição plena, olha, Maria, sujeito, está, verbo, feliz, predicativo de sujeito, mesma coisa, Pedro, sujeito, está, o verbo, bravo, predicativo de sujeito, mas essas duas frases independentes estão conectadas aí por mas, que é um conector, né, ou uma conjunção, ou um síndeto, independente de como eu vou chamar, é a mesma coisa, é um conector aí. Só que a palavra síndeto é importante depois, aí vocês vão ver, para estudar as orações coordenadas. A segunda situação é quando um termo sintático se torna uma oração. E quando isso acontece, nós vamos ter uma oração principal e uma oração subordinada. Professor, não entendi. Tranquilo, gente. Olha essa frase aqui. Eu gosto de café. Uma frase simples. Eu é um sujeito simples, gosto, um verbo. Se você já assistiu lá a minha playlist sobre sintaxe, você já sabe que o verbo gosto é um verbo transitivo indireto, né? E lá na playlist ainda de sintaxe, no vídeo sobre os termos acessórios da oração, você também já aprendeu que de café é um objeto indireto, beleza? Nesse vídeo, se você ainda não assistiu, vou dar um descontinho para você, eu sei que você vai terminar de assistir esse vídeo, vai lá assistir, então vamos considerar que gosta é um verbo e de café é o complemento desse verbo, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá.
A segunda frase tem um sujeito também, eu, né? Mas tem também um verbo, gosto, mas quando nós chegamos no complemento desse verbo, no meu objeto indireto, ela tem dentro, esse termo, né, o objeto indireto, tem dentro dele uma oração. Aliás, tem dentro dele um verbo. Portanto, esse termo se transformou em uma oração. Ele está desenvolvido em uma oração. Então, olha lá em cima. O de café, na frase aqui de cima, ó, eu gosto de café. Agora, nessa frase aqui de baixo, se transformou em um verbo. Eu gosto de que me sirvam café. Então, essa frase, por ter um verbo, se transformou agora em uma oração. Eu gosto, eu, sujeito, gosto. É o verbo, né? Então, eu tenho aqui o meu sujeito, tenho o meu verbo. E eu tenho também o meu objeto indireto, ou seja, o meu complemento verbal, que no primeiro caso é um termo apenas, um termo sintático dentro de um período simples, tranquilo, mas na frase de baixo é um termo sintático desenvolvido em uma oração, ou seja, um termo sintático que se transformou em uma oração, porque dentro dele temos um verbo e esse verbo é sirvam, beleza? Professor, tá difícil demais, não estou entendendo nada. Você tem 4 possibilidades aí para tirar as suas dúvidas. A primeira situação é se você for meu aluno, né? Então, nas minhas aulas aí ao vivo, marca lá, tira a sua dúvida, faça a sua pergunta, não esqueça, por favor. Se não, você volta a esse vídeo, assista totalmente. Se você ainda não entendeu, vá lá na playlist sobre sintaxe, assista todos os vídeos que estão lá. Você vai, aí quando chegar aqui novamente, você vai chegar com maturidade suficiente para entender, maturidade gramatical suficiente para entender o período composto. E por fim, se você já fez tudo isso e ainda está um pouco de dificuldade, basta continuar assistindo aí os vídeos, os próximos vídeos, que você vai ter muita tranquilidade, porque eu vou trabalhar aqui cada período de uma forma muito detalhada, muito específica e também muito dinâmica, tá bom? Para esse momento, então, me resta dizer obrigado. Se você é meu aluno, anotou já suas dúvidas, faça suas perguntas lá no vídeo, na aula ao vivo, né? Na transmissão que a gente sempre faz, toda semana. E para você que não é meu aluno, também muito obrigado pela atenção. Gente, não esqueça de dar um like nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal para sempre estar aí em dia com as novidades que eu estou postando aqui também para me ajudar. Eu agradeço a todos vocês. Beijinho, lembra que o titio ama todos vocês, tá bom?